bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinocast, hoje um pouco diferente. Eu vou bater um papo com a Carol Avezzani, que ela é mestre em restaurantes, ela cuida do on trade, né, Carol? Isso. Desse Brasil aqui, então ela tem muita história de restaurantes. Elias, o grande professor das brigadas desses restaurantes, os maîtres, os garçons, sommeliers, é ele que dá esse treinamento e tem muita história para contar também. Nossa, e aí, pessoal, tudo bom? Considerando que aqui a gente já colocou um filtro antes de começar, né? Porque a gente sabe que tem histórias de bastidores que... O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, sabe aquela coisa exato, assim? mas História eu imagino. cabeluda é o que mais tem. Mas a gente o não que dá vai pra focar falar, a nisso. gente fala. Carol, me conta um pouco, como que você vê como é que está o cenário dos restaurantes? Eu tô vendo um boom de restaurantes abrindo. Realmente tá impressionante. Não tem como não falar da pandemia, né? Que os restaurantes sofreram muito, os bares, restaurantes e hotéis. E eles fecharam, muitos fecharam e depois da pandemia, quando foi retomando, teve um boom como eu nunca vi na vida. Então essa sua percepção é muito real, né? E principalmente no Rio de Janeiro e restaurantes de uma grandeza impressionante. Restaurantes AA, com um serviço muito impecável. Elias pode falar um pouco dessa parte de serviço também, né? Que ele acompanha muito a gente nos restaurantes. Eu vejo os restaurantes, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, o nível que a gente está. Sim, exato, né? exato. De serviço, de atendimento, de taça, de prato, de tudo. Eu vejo tá super... E os consumidores exigentes e aderindo muito, né? Exato, mas eu acho que isso é um trabalho, e aí por isso que a gente está todo mundo aqui, né? Isso é um trabalho em conjunto. Claro. Né? Essa excelência do serviço dos restaurantes, que o consumidor está querendo, e os restaurantes estão precisando entrar numa categoria melhor de serviço, porque a gente está aqui e a gente ajuda os restaurantes a chegarem nesse patamar. Não tem mais espaço para meia boca, essa é a verdade. Não Se tem. você vai abrir uma casa, você tem um investimento enorme e o cliente, como o Elias falou, a exigência está... Sabe, esse negócio de ir comer mais ou menos só porque o restaurante está na moda ou é badalado, e assim, acabou. Porque tem dois tipos de... Dois tipos é muito pouco, mas eu tô generalizando aqui. Tem a pessoa que vai no restaurante, qualquer restaurante, para encher a barriga e comer e ok. É outra e história. tem o programa ir a um restaurante. Claro. Programa, sim. Né? É um programa. Então você se arruma, você pensa no restaurante, você se arruma, você pensa no que você quer comer, você combina com seus amigos ou marido, namorado, qualquer coisa. Então é um programa. É um entretenimento. Exato. Então por isso que os restaurantes precisam entrar nesse nível. Assim, o consumidor chega com uma expectativa. Exato. E o restaurante tem que atender essa expectativa que está alta. Exato. E quando você tem expectativa muito alta, a gente sabe que é um problemão. Eu porque sempre para falo você que... quando você está com expectativa alta... Mas isso é muito bom, porque eu também trabalhei em restaurantes há 20 anos atrás, né? O que você faz, e era muito diferente, né? Era completamente. Antes era não outro tinha mundo, essa né? exigência, não tinha esse cuidado, não era tinha esse treinamento. Comprou, vendeu, você fazia um treinamento em outro. E hoje o Elias, inclusive, ele faz uma capacitação dentro dos nossos clientes de dar um mini curso de vinho dentro do cliente. Não é só o treinamento, eu coloquei 5 vinhos na carta, o Elias vai lá e vai falar dos vinhos. Ele dá um mini curso de vinho. Por quê? Qual que é o nosso pensamento? Muitas casas, principalmente as mais alto nível, tem sommelier na casa? Óbvio que tem. Mas todo mundo na casa vende vinho. Todo mundo dentro de um restaurante vende vinho. Então o garçom vende vinho. Minimamente preparado ali para isso. Exato. Aí o Elias, conta um pouquinho desse curso que a gente faz. Uma das nossas funções aqui, né, dessa questão de treinamento, porque a gente fala dar curso, né? Assim, tudo começa desde ensinar a pessoa a falar o nome do vinho. Exato. Assim, acho que nenhum brasileiro nasceu sabendo falar Chateauneuf du Pape. Não, sim, tem Sim. que... Então, assim, às vezes a pessoa deixa de servir o seu vinho porque às vezes, não sabe francês, inglês, nem eu sei, mas... Tem um pouco de medo, um pouco de receio, Então, né? assim, é deixar a brigada mais segura, Sim. né, para poder oferecer os vinhos com conhecimento. Então a gente, desde a pronúncia até como é feito, a história do produtor, com o que harmoniza e a questão do serviço, que hoje em dia é super importante porque o que eu acho legal, assim, às vezes a gente viaja, você chega com aquela expectativa, eu sempre falo que a expectativa é a mãe da decepção também. Totalmente. Porque às vezes você vai lá no puta restaurante com aquela expectativa,
pede um vinho, aí o cara abre o vinho embaixo do braço. Já contei uma história, isso é uma história real, aberto. Viu? Eu já vim com vinho, já aconteceu comigo dele trazer o vinho aberto. Mas essa de debaixo do braço é uma história real minha, que eu contei pro Elias. Fui num baita restaurante em Londres. O cara traz debaixo do braço. Faz, sei lá, 2 anos atrás. Aí pedi um vinho legal, um vinho aí caro. Aí você fala Londres. Né? Aí Londres, gente boa, vinho caro. Tá. Cara, abriu o vinho, juro por tudo. Embaixo do braço, tirando... Aí meu marido também trabalha com vinho, perguntou se ele queria ajuda, porque foi um negócio tão... Né? Porque é isso, aí você tem essa expectativa lá em cima, aí vem o cara com o vinho embaixo do braço. Eu tenho um caso desse, dele servir o vinho, o vinho estava oxidado, estava estragado. Eu falei, desculpa, mas esse vinho está oxidado. Ele pegou minha taça, pegou da minha taça, bebeu e falou, não tá não, tá super bom. Falei, o quê? Não, tá bom. Aí você faz o quê? Eu só vou pedir, eu chamei o gerente, ver, então, mas isso tô falando de coisas do passado. Do passado. Mas hoje até não hoje existe. a gente pode encontrar, e é por isso que nós que trabalhamos com vinho numa importadora, numa empresa grande, é o nosso trabalho capacitar as pessoas pelo mercado, não só pela empresa, mas pelo mercado, para melhorar o mercado como um todo. Claro. Eu fico muito feliz então... assim, de fazer parte dessa engrenagem, assim, sabe? Porque a gente realmente sente que está fazendo diferença no dia a dia. E eu posso cravar, o serviço que a gente tem aqui no Brasil, hoje, em grandes restaurantes, ele é referência. Eu concordo. Não tenho a menor eu concordo dúvida. super. E acho de verdade. Sim que a gente participou disso. Sim. Todo mundo tem um dedinho, né? A gente percebe, é nítido, como era 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. A gente trabalha com isso há mais de 20 anos. Sim. Então você percebe como isso melhorou. Sim, e uma coisa que eu vejo também que a gente ajuda muito o cliente, e aí ajudando o cliente a gente ajuda o mercado e tudo mais, a minha equipe de vendas, eles não são vendedores. O vendedor vai lá e tira pedido. Eles sentam com o sommelier, com o dono do restaurante. Ele envolve pega a carta, pessoal, olha a carta. Putz, na sua carta, olha, você tem trabalha... Tem cuidado, né, Carol? Exato, você trabalha com... Você tem um prato, sei lá, você tem bife Wellington, mas você não tem um vinho que vai bem com o bife Wellington, então vamos tentar um vinho. Então ele vai encaixando, sabe? É um trabalho todo mundo tem cuidadoso. Que se ajudar. Exato, não é né? simplesmente pegar, vamos botar aqui 10 vinhos, tá aqui o que você quer, custa tanto vamos vender Cabernet Sauvignon barricado no japonês. Exato, que tá precisando vender. Exato. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma lógica. Né? É um trabalho de educação mesmo, de ajudar o pessoal a vender melhor, a oferecer melhor. E no conjunto fica tudo... E na verdade, né, aqui todo mundo trabalha com vinho já faz tempo e com restaurantes também já faz um bom tempo. Quem não trabalha nesse meio de on-trade, que é como a gente chama os restaurantes, restaurantes, bares e hotéis, a gente chama de on-trade, que é onde se vende a garrafa aberta, não a garrafa para levar para casa. A gente vê, e quem não é do meio, não sabe que quando a gente senta num restaurante, pede uma taça de vinho, um prato de comida, o que tem por trás. É muita coisa que tem por trás, é muito trabalho e são muitas pessoas juntas para que aquilo aconteça. Claro. Tanto da parte do restaurante quanto da parte dos fornecedores, não só de vinho. Aqui a gente está puxando a sardinha para o nosso lado porque a gente é de vinho, mas todos os fornecedores de um restaurante. Então é muito legal parar e pensar como que esse vinho chegou nessa taça. Claro. Sabe? Quando você está sentado num restaurante. Então... Enfim, eu um adoro. Trabalho... Eu adoro. Eu trabalho nisso há quase 20 anos, né? Tem que ser apaixonado, né? Tem. E aí é muito gostoso. Tem porque é meio sofrido às vezes, né? É meio sofrido às vezes. Claro, claro. Mas o trabalho da cadeia, né, Carol? Fazer, assim, sentir que você faz parte disso, eu acho que pra gente que é apaixonado pela bebida, né? Sim. É muito legal saber que você está ajudando a fazer acontecer. Eu acho que essa é a maior satisfação. Né? Eu acho que é verdade. E conta algum caso, Elias. O que você tem de caso, assim, vou te falar desses que... treinamentos? Porque a gente está mexendo com gente, né? Está mexendo o pessoal que... Já vamos deixar... Claro, a maioria desses garçons, sommeliers, o pessoal, a brigada de restaurante, gente, são uns heróis, né? Nossa, eles trabalham geralmente 2 turnos. Vieram de longe... Sabe, trabalha 2 turnos, ralam pra caramba. Trabalha feriado, final de semana, esses caras ralam. Tenho assim, todo respeito por essa turma. Muito. Às vezes eu fico até com vergonha, porque às vezes assim, eu sei que tem 2 turnos, a galera tá ralando ali, não sei o que lá.
Aí eu chego no meio do descanso para falar de vinho, para querer dar aula de vinho. Eu sei que eu estou incomodando o descanso, aquela cara de sono, né? Então, assim, putz, já aconteceu desde do cara desmaiar, assim, de sono, até o cara que eu vou aproveitar para dar uma relaxada e só vira o vinho, assim, não presta muita atenção, sabe? Mas o que eu acho muito curioso é que, assim, a gente atende o Brasil inteiro, né? E a gente viaja muito pelo Brasil inteiro fazendo esse trabalho. E eu sempre falo que quem tem dificuldade de degustar, de escrever bebida, vai na feira, presta atenção nas frutas, nas especiarias, porque isso vai formar uma memória sensorial que quando você for degustar a bebida, você vai acessar ela de alguma forma, né? E viajando pelo Brasil, você ouve de tudo, né? Então, você vai para o Nordeste, o mesmo vinho, uma descrição que eu nunca ouvi. Claro. E que você também não tem a referência, porque você não conhece. Então nunca está certo ou errado, é referência da pessoa, né? Esses dias mesmo fui degustar um vinho e a pessoa, nossa, mas esse aroma lembra o algodão quando ele tá para ser colhido e chove, daí eu só fiquei ouvindo até um dia. Nossa, você falou assim, eu nunca colhi nada na minha vida. Eu nem lembro como é o algodão. Eu só vejo a caixinha. Achei que ele vinha na caixinha. Imagina se eu coloco na ficha técnica, né? Aroma de Notas algodão recém-colhido, molhado. Quando chove. Quando chove. E até uma vez, assim, nossa, aroma de pombo. Deu pombo? Nossa, não pode ser bom esse aroma. Esse vinho não era bom. Então, assim, eu acho legal isso, as referências pessoais para descrever, né? Sim. E eu aprendo muito com isso também, né? Não tenho a menor dúvida. E tenho certeza que esse pessoal te agradece muito, porque você está levando, mesmo eles cansados, você está levando um conhecimento para a vida deles. Uma coisa que eu sinto muito, principalmente no curso, né, que a gente divide realmente em etapas, em temas, é uma coisa mais profunda, né? Eu sempre falo, você vai sair daqui e vai levar esse conhecimento. Ninguém vai te tirar daquilo. Exato. E pronto. Então é muito prazeroso, assim, de verdade. E tem que tomar cuidado também no treinamento, né? Porque vinho é maravilhoso, mas tem álcool. É bebida alcoólica. É bebida alcoólica. Então, às vezes, sempre tem um que não tem vergonha de dispensar. Eu sempre assim, regra. Vai bebendo e aí dá meia hora de treinamento, ele tá. Eu sempre peço local de descarte. Sim. E eu faço sempre questão de cuspir ou de beber muito pouquinho para provar. Para você ser o exemplo para eles. É verdade. E sempre falo, eu sei que vocês vão trabalhar, então não precisa consumir tudo que está na taça. Porque, na verdade não precisa, né? A gente realmente degusta. Mas é muito bacana, né, cara? Nossa, eu acho que tem uma legião de gente prazer. Quando você vai no restaurante... E a gente vê rotação das brigadas. E você encontrou de um no outro restaurante, no outro, normal, isso acontece. E às vezes cresceu e sai de um lugar, vai para outro. Isso acontece muito. E você, Carol, o que você tem de bacana ou algo que te marcou? São muitos anos e muitas histórias, mas eu acho que para mim o mais legal e que me deixa realmente assim muito feliz e muito orgulhosa do trabalho, não do meu trabalho, mas do trabalho em equipe, é quando você acompanha o restaurante do começo ao fim. O que é o do começo ao fim? O conceito. A gente, às vezes, começa uma reunião num escritório e vê um projeto, aí você vai na obra, tapume, exato, você vê o quebra-quebra, depois você vê quase pronto, aí você vai na inauguração, e aí um mês depois você passa na porta e tem fila na porta, e você fala, putz, que legal. Eu tenho um pouquinho do nosso dedinho aqui, sabe? Com certeza. Então isso é uma coisa que me dá muito orgulho e eu adoro. Eu adoro fazer parte do processo todo, sabe? Eu acho que precisa dar muito trabalho, como você falou. Todo mundo acha que é glamour, tá trabalhando com vinho, tá nos restaurantes. É legal. É legal. É maravilhoso. Dá um baita trabalho. Não vamos reclamar da parte boa, porque, né? Exato. É lógico. É que tem aquela coisa, né? A pessoa vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Não vê os vinhos que você toma. Exato. Ótimo. Mas, então assim, óbvio, a parte legal é muito legal, né? Você prova vinhos legais, você prova
Conhece lugares legais, você prova assim, menu legais. degustação, você prova comida antes do restaurante abrir, você tá com pessoas bacanas, às vezes até dá lugares pitaco, bonitos. né? Você dá pitaco, você fala, isso aqui podia ser melhor, isso aqui tá maravilhoso. Exato. Mas tem a parte, gente, de qualquer trabalho, né? Tem a parte ruim e a parte boa. Você tem a pressão, que bem ou mal a gente trabalha com vendas. Negociações. Você tem negociações duras, difíceis, de um mercado que Mega é competitivo. complicado, muito competitivo. Então você tem essa outra parte que ninguém vê. Você tem a parte que você está comendo marmita aqui no escritório, respondendo, fazendo planejamento e respondendo as pessoas. Então, mas a parte boa compensa. Não tem a menor dúvida, Né? É muito legal. Valeu, pessoal, por esse bate-papo. Pessoal, prazer. Bem Carol, bacana. obrigado. Obrigada a vocês. Nossa convidada Obrigado. especial, né, Prazer. Vicente? Valeu. Finalizar com um brinde aqui. E parabéns pelo trabalho de vocês. Saúde. Muito legal. Obrigada. Saúde. Valeu. Saúde, pessoal.